Esmaga Átomo. Fala, nerds! Sou Francisco Conde, também conhecido como Tio Shazam. E esse é o personagem Esmaga Átomo. Você o conhece? Não? Ele é um super-herói com habilidades de alterar sua massa atômica, e assim ele pode se agigantar, e faz parte do universo das HQs da DC Comics. Sua história é marcada pela presença nas principais equipes da DC, só que a mais relevante é na Sociedade da Justiça da América. E agora ele está no filme do melhor amigo dele, o Adão Negro. Mas como muitos não o conhecem, eu vou trazer para vocês a história, origem, curiosidade e poderes para você conhecê-lo melhor. Mas antes vou pedir para você largar o dedão heróico naquele like maneiro. E para não perder as novidades aqui do canal, inscreva-se e badale o sininho. Agora, vamos ao Esmaga Átomo! Roy Thomas e Jerry Ordway se uniram para criar o personagem Albert Julian Royston, que se tornaria o Esmaga Átomo. Porém, o mesmo começou sua carreira na HQ All-Star Squadron número 25, em setembro de 1983, com o codinome de herói Núcleo. Isso aí, com um visual bem diferente do atual, com direito a cabelo moicano e tudo, e usando um outro nome, nosso herói iniciava sua jornada. E somente em agosto de 1999, na HQ Justice Society of America, Secret Files and Origins #1, que ele foi apresentado como Esmaga Átomo. E mesmo ele não tendo a fama dos grandes heróis, sua presença está sempre ligada a algum dos principais grupos da DC, como Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça, e sua história se iniciou antes mesmo dele estar no ventre de sua mãe, pois o avô materno de Albert, o cientista atômico de renome Terry Curtis, foi raptado pelo vilão ultra-humanoide, que o submeteu a experimentos, o expondo à radiação do minério tório, e assim ele ganhou superpoderes, se tornando o Ciclotron. Porém foi obrigado a se tornar um vilão, um peão nas mãos do ultra-humanoide, para salvar a vida da própria filha. A radiação de seu corpo era um constante perigo, que acabou contaminando a garota, e além dela o herói Alprat, o Átomo original, quando junto com o Esquadrão All-Star enfrentaram o Ciclotron. E por conta disso, Átomo ganhou as habilidades para alterar sua estrutura molecular. Já a filha de Terry não ganhou superpoderes e ainda se recuperou das mazelas da contaminação. Só que os efeitos colaterais passaram para o bebê dela, o Albert Royston. Esse sim obteve os superpoderes, não manifestados até ele chegar à adolescência, enquanto o vovô Ciclotron foi aproveitar uma oportunidade para tentar matar o ultra-humanoide. Só que foi ele que acabou morrendo. Então o Alprat assumiu a tutela do garoto, se tornando o padrinho dele, que na adolescência já começava a dar sinais de suas habilidades especiais. E como já esperado, ele assume a carreira de vigilante mascarado, com o codinome de Núcleo. A escolha do nome foi devido à origem de seus poderes terem sido uma herança da fisiologia nuclear do avô. E o início de sua luta contra o crime foi na Corporação Infinito, formada por jovens heróis, a qual ele era um dos membros fundadores. E eles eram protegidos da Sociedade da Justiça da América, onde Átomo era um dos principais membros, e Albert ficou na equipe até a sua dissolução. E ainda utilizando o codinome de Núcleo, junto com seu amigo Manto Negro, partiram para as páginas das HQs da Liga da Justiça da América, lutando ao lado de heróis como Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Gavião Negro, entre vários outros. Depois ele resolveu abandonar o corte de cabelo moicano e passar a usar um capuz azul, como utilizado pelo Átomo original, e trocou o codinome de Núcleo para assumir o de Esmaga Átomo, fazendo uma justa homenagem a seu avô e também ao padrinho. E passou a fazer parte da Sociedade da Justiça da América, onde logo ficou amigo da Stargirl, que demonstrou ter sentimentos por ele, mas não eram tão bem correspondidos. Ele também ficou amigo de Adão Negro, apesar de inicialmente os dois terem uma certa rivalidade, pois o novato não confiava no ex-vilão. Mas logo isso tudo é posto de lado, e se transformaram em grandes amigos, ao ponto de Adão Negro dizer que Esmaga Átomo é como se fosse o irmão que ele nunca teve. Conforme Esmaga Átomo tem suas histórias ligadas sempre a algum grupo, seus inimigos são relativos a esses grupos.
mas há um específico que ele tem grande rancor e repulsa: o Rei Cobra, o líder da organização terrorista Cobra, um culto militar que tem o objetivo de dominar o mundo. Tentar conquistar o mundo. E em uma das tentativas de dominar o mundo, o vilão acabou matando a mãe do nosso herói, e mesmo sendo muito dedicado em lutar pela equipe e procurando honrar o legado de seu padrinho, o terrorista mexia demais com ele. Tanto que após Cobra ser preso, ele conseguiu a liberdade subornando e chantageando autoridades. Isso fez com que Esmaga-Atom ficasse furioso, questionando a moral do grupo. Então decidiu abandonar a equipe. E Adão Negro apoiou o amigo, e juntos formaram uma nova equipe. E como uma demonstração de amizade mútua, Adão Negro matou o vilão Cobra, enquanto Esmaga-Atom assassinou o ditador de Kahndaq. Outra amostra de amizade entre os dois foi quando Esmaga-Atom acabou morrendo na luta contra o Espectro. Então Adão Negro, desesperado, invocou um raio para reviver o amigo, só que depois teve que entregá-lo à Sociedade da Justiça, onde acabou sendo julgado, culpado e preso pelo assassinato em Kahndaq. Então Amanda Waller se aproveitou e convocou-o a fazer parte da nova formação do Esquadrão Suicida, e mesmo sabendo da forte amizade dele com Adão Negro, o enviou para enfrentá-lo, já que Adão estava descontrolado por conta da morte de sua amada esposa, Isis, e assim iniciou a saga da Terceira Guerra Mundial. E apesar de toda a força de Esmaga-Atom, ele não era páreo para o anti-herói. Mesmo assim, continuava fiel ao amigo, pois quando Tech Adam perdeu os poderes, ele se dedicou a ajudá-lo a ressuscitar a poderosa Isis. Após os eventos da Terceira Guerra Mundial, ele retornou à Sociedade da Justiça, pedindo uma segunda chance de honrar a memória de seu padrinho. E apesar de alguns membros não gostarem da ideia, ele foi reintegrado ao grupo. Esmaga-Atom tem a capacidade de alterar sua estrutura molecular e assim aumentar seu tamanho. Junto ele leva a força física, velocidade, resistência, vigor e o peso que se multiplica pela altura. Normalmente ele mantém uma altura padrão de 2,30 metros, porém o limite de quanto ele pode alcançar não é bem definido. Mas em uma aventura, forçando ao máximo sua habilidade, ele cresceu ao ponto de poder agarrar com apenas uma das mãos o avião do arqui-inimigo Cobra. E ele fica tão forte que é capaz de superar os mais fortões heróis ou vilões da DC. Com o pisão deixou a poderosa inconsciente, porém sua fraqueza fica por conta da invulnerabilidade, que não é grandes coisas. E quanto mais ele se agiganta, mais sente um desconforto físico, e assim acaba não conseguindo manter o tamanho por muito tempo. E além de seus poderes, ele ainda é um atleta por natureza, muito hábil no combate corpo a corpo, excelente aviador, experiente mecânico e poliglota. E olha que na época da Corporação Infinito, ele era capaz de se tornar intangível, atravessando paredes e tudo. Só que parece ter perdido esse poder, já que agora ele só atravessa as paredes, as destruindo. Ele também demonstrou possuir uma certa imunidade à manipulação temporal, tendo em vista que quando o Senhor do Tempo paralisou todo o tempo, ele não foi afetado de forma alguma, conseguindo se movimentar normalmente, e nem mesmo ao tentar envelhecê-lo até ele virar pó ou retroceder sua vida à não existência funcionou, não sendo afetado de forma alguma. E em falar em tempo, uma curiosidade sobre o herói é que em uma luta contra um vilão que viajava no tempo, Esmaga-Atom conseguiu capturá-lo e resolveu alterar a história, deixando o mesmo para morrer no lugar de sua mãe. Assim ele trouxe a coroa de volta à vida. Fora dos quadrinhos, Esmaga-Atom já deu as caras na TV, apareceu na animação Liga da Justiça Sem Limite, como um dos membros da equipe. Em live action, ele apareceu durante a segunda temporada da série do Flash, sendo um dos meta-humanos da Terra 2, enviado pelo vilão Zoom para matar Barry Allen. Já nos games apareceu no jogo Injustice, Gods Among Us, porém não era um dos personagens jogável, apenas fazia parte do cenário, onde estava lutando contra a giganta do lado de fora da Sala da Justiça, e foi sua única breve aparição nos games. E agora ele vai brilhar nas telonas do cinema, ficando ainda mais em evidência, pois vai participar do filme de Adão Negro, sendo interpretado pelo ator Noah Centineo e fazendo parte da Sociedade da Justiça. E mesmo Esmaga-Atom não sendo um dos grandes personagens do universo da DC Comics, ou para melhor dizer, um dos mais famosos personagens do universo da DC Comics, com sua aparição no filme de Adão Negro, há tudo para ele passar a figurar mais entre os fãs. E acredito que se no cinema a amizade dele e de Adão Negro for retratada como nas HQs,
será muito show e com certeza os fãs vão vibrar, pois era muito bacana ver os dois lutando lado a lado e distribuindo pancada para todo lado. Eita pleura, quebrei a câmera. Até o próximo vídeo. Fui!